Convidar você a abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo de número 13. Deus colocou uma palavra aqui no meu coração para ministrar essa noite. Atos capítulo de número 13. Atos capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 12, que nos diz assim a palavra do Senhor: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Eis que, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes ele o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Aleluia, amém, glória a Deus. Fecha os teus olhos, deixa só orar mais um instante aqui. Espírito Santo, amado Pai, eu me coloco, Senhor, à tua disposição, que o teu Espírito me conduza aqui, Pai, nessa noite, e que eu seja um instrumento nas tuas mãos a transmitir a tua palavra, e que a tua igreja, Pai, seja edificada no nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, esse texto, essa passagem que o Senhor colocou no meu coração, e a mensagem que o Senhor colocou, é uma mensagem para discípulos, é uma mensagem para aqueles que estão servindo a Deus, aqueles que estão engajados na obra do Senhor, daqueles que foram chamados pelo Senhor nesse tempo para servir ao Senhor. É uma mensagem então direcionada, não para a multidão, mas para os discípulos. Glória a Deus. Você sabe que Jesus, ele era cercado por multidões, amém? Jesus era cercado por muitas pessoas, mas no meio dessas multidões havia os discípulos eram aqueles que caminharam próximo, que foram escolhidos pelo Senhor Jesus, para esta missão, para esta obra, a qual o Senhor os chamou. Então essa mensagem, querido, é para você, escolhido de Deus nesse tempo, para evangelizar, para pregar, para servir ao Senhor. Tem servos aqui nessa noite
Tem discípulos aqui nessa casa? Aleluia! Esse texto, meu irmão, que nós lemos, nos fala sobre o envio de Barnabé e Saulo, que nós sabemos que era o apóstolo Paulo. Nessa passagem, começa aqui a dizer para mim e para você que eles estavam orando e jejuando e colocaram as mãos, impuseram as mãos e despediram para a missão Barnabé e Saulo. Mas quando nós lemos esta passagem do capítulo de número 13 de Atos, nós achamos que Saulo, quando ele teve a sua conversão no capítulo 9 de Atos, nós achamos que isso aconteceu de um dia para o outro. Saulo lá a caminho de Damasco, ele teve a experiência com Cristo e agora ele já saiu aqui no capítulo 13 para as missões. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, que Saulo, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele caiu por terra e ele ouviu uma voz, e essa voz disse: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. A palavra do Senhor vai dizer que Saulo se levantou daquela situação, daquela experiência, meu irmão, e ele foi conduzido pelos companheiros que com ele estavam, até a cidade, até um lugar. A Bíblia vai dizer para mim e para você que ele ficou na casa de um homem chamado Judas, na rua direita. Ali nessa casa ele estava cego por causa do resplendor da glória, da majestade de Jesus Cristo. Aquela glória, aquele poder deixou Saulo cego. Naquelas regiões Deus tinha um servo chamado Ananias. Esse servo, o Senhor em visão fala com este homem e diz: olha, vai lá na casa de Judas, na rua direita em Damasco, e ora pelo meu servo Saulo, porque ele é para mim um servo, ele é para mim um instrumento, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer, o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Irmãos, isso está em Atos no capítulo de número 9. Só esta passagem já quebra toda essa teologia da prosperidade, porque o Senhor não disse: eu vou mostrar a casa que eu vou dar para ele, vou mostrar o casamento, eu vou mostrar os benefícios. Não, o Senhor disse: eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Então, meu irmão, quando você estiver padecendo, lembra-se dessa passagem, amém? Você não está padecendo por qualquer um. Se eu e você padecemos, é pelo nome de Jesus Cristo, aleluia. Então a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, que Saulo, no capítulo 9, e no versículo de número 20, a Bíblia diz que Ananias orou por Saulo, e este recuperou a visão, caiu como que escamas dos seus olhos. E no versículo 20 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Mas o que aconteceu aqui? Depois que Saulo ele tem a experiência com Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você em Gálatas. Eu quero que você abra lá em Gálatas. Gálatas capítulo de número 1 e o versículo 15. O irmão vai estar projetando aqui no Data Show, para você que não encontrou. Gálatas capítulo de número 1. Do versículo 15 ao 18. O versículo de número 18. A Bíblia diz que decorridos, versículo 17. Logo após que Saulo tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, e essa experiência, a Bíblia diz: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco.
Versículo 18: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então o que aconteceu aqui? Depois que Saulo tem essa experiência com Cristo, ele desceu para as regiões da Arábia e ficou lá 3 anos. 3 anos. Eu quero que você entenda que antes de ele ser enviado em missões, houve um período, houve um tempo de preparo na vida de Saulo. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Ele ficou 3 anos naquelas regiões. O que ele ficou fazendo nesses 3 anos? Ele com certeza ficou estudando o Antigo Testamento. Ele ficou estudando as Escrituras para ver se verdadeiramente Cristo era o Messias, Jesus era o Messias. E nesses 3 anos, com certeza, Deus instruiu, revelou, ensinou Saulo, que é o apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que Saulo, depois desses 3 anos, ele volta para as regiões de Damasco, onde ele teve um encontro com Cristo. E ele depois houve um acontecimento, e ele foi enviado para Tarso. Ele foi enviado para onde? Tarso. Tarso é o lugar que Saulo nasceu. Saulo nasceu em Tarso, era um cidadão romano. E lá ele ficou, querido, mais de 1 década, mais de 10 anos. Você vê isso no capítulo de número 2 de Gálatas, e no versículo 1, a palavra do Senhor diz para mim e para você: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Aleluias. Então, do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos ao capítulo 13, a qual nós lemos, aonde que Barnabé e Saulo foram enviados, querido, há mais de 1 década, há vários anos, aonde que esse homem de Deus ficou debaixo da mão poderosa de Deus, sendo preparado, sendo lapidado, sendo moído. Imagina só o que Saulo não passou de tratamento nas mãos de Deus, para que o Senhor esmiuçasse toda a força do seu braço e pudesse revelar a ele a sua graça, e pudesse revelar a ele o seu favor. Imagine o que ele não passou, irmão. O Senhor deve ter levado Saulo no limite, para que ele confiasse, dependesse e experimentasse o poder do Espírito Santo, e pudesse viver de uma forma na graça de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver que Saulo, ele era um homem da lei, ele era um fariseu, ele era um homem que apelava para a força do braço, da violência. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz: eu sou o que sou, pela graça de Deus, aleluia, e a sua graça não foi vã para comigo, antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo, aleluia. Então o apóstolo Paulo, Saulo, ele foi preparado pelo Senhor, ele foi lapidado por Deus, ele foi talvez, querido, moído pelo Senhor, para que pudesse chegar aqui e ser enviado pelo Espírito Santo. E aqui eu quero abrir um parênteses, meu irmão, e dizer: Deus está preparando você, aleluia. Deus está preparando a mim. Deus está moldando você, forjando você para a obra que Ele tem na sua vida. Talvez você esteja passando um momento, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas o Senhor sabe o que está acontecendo. Ele está tornando você mais forte, porque à medida, querido, que você vai passando, quando você cai, quando você se levanta mais forte na presença de Deus. É isso que Deus faz conosco, mas Ele não deixa você caído. Ele vai ali e te sustenta, porque
porque você não está alicerçado na areia, você não está alicerçado no barro, você está alicerçado em Cristo Jesus, e Ele é uma rocha inabalável, aleluia. Pode vir a tempestade, pode vir a avalanche, pode vir, querido, a enchente, você não vai naufragar, porque você está alicerçado em Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, a Jesus seja a glória. Então esse homem de Deus, Saulo, foi forjado, ele foi preparado, ele foi, talvez ali, querido, moído pelo Senhor, mas chegou o momento de o Senhor o enviar, glória a Deus. Como esses dias o irmão aqui mencionou, que nós estamos na aljava do Senhor. A aljava é o lugar onde o arqueiro, ele guarda as flechas. Talvez você esteja na aljava do Senhor, mas vai chegar um momento que Ele vai tirar você da sua aljava, vai esticar e vai te lançar. E quanto mais Ele estica, meu irmão, quanto mais Ele estica a flecha, quanto mais Ele puxa, mais longe ela vai, aleluia, mais longe ela vai. E aqui estava esse homem que até então estava na aljava do Altíssimo, mas agora Jeová vai lançar Saulo de Tarso. Agora Jeová tirou ele e vai lançá-lo, aleluia. Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Eu e você estamos sendo forjados, preparados. Talvez alguns de nós aqui já foram enviados, mas o Senhor é o nosso Deus, Ele está conosco, Ele sabe todas as coisas. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que para tudo há um tempo. Eclesiastes capítulo de número 3 e versículo de número 1. Para tudo há um tempo. A Bíblia também diz para mim e para você em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2, meu irmão, que enquanto o herdeiro é menino, em nada ele se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Irmão, você já viu um pai em sã consciência dar um carro para o seu filho de 5 anos dirigir? Ele não faz isso. Por quê? Porque o filho não tem maturidade para dirigir aquele carro. Então enquanto o herdeiro é menino, enquanto você é menino, irmão, o Senhor não pode confiar a mim e a você coisas grandes. Você compreende que nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser preparados pelo Senhor. E às vezes a gente pode pensar: Senhor, eu estou preparado, mas só Deus sabe o momento que nós estamos preparados, aleluia. A palavra do Senhor diz para mim no versículo, para mim e para você no versículo 2, Atos capítulo 13 e o versículo 2, olha só o que está escrito ali. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O que nós vemos aqui nessa passagem, nesse versículo? Eles estavam em oração, eles estavam em jejum e eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam num ambiente propício para ouvir a voz do Espírito Santo. Eles estavam em um ambiente em comunhão para ouvir a direção, para conhecer, para saber a direção de Deus. E o Espírito Santo se revelou a eles, e o próprio Espírito disse: olha, separa agora para mim, é agora, não é amanhã, não é semana que vem, é agora. Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aqui, querido, eu quero dizer algo para você. Se você quer conhecer a vontade de Deus, porque nós sabemos que a vontade de Deus está contida na palavra de Deus, amém?
Só que há momentos e situações nas nossas vidas que nós queremos saber qual é a vontade de Deus. Talvez, querido, um emprego, uma porta que se abre, algo que aconteça naquele momento, você quer saber qual é a vontade de Deus. Será qual é o desejo de Deus? Será que Deus quer que eu vá pela direita ou pela esquerda? Será que Deus quer que eu compre isso ou aquilo? Será que Deus quer que eu faça isso ou aquilo? Para eu e você, meu irmão, conhecermos a vontade de Deus, para eu e você experimentarmos a vontade de Deus, para que Ele revele a mim e a você a sua vontade, aqui está os pontos que eu e você devemos praticar: a oração, a comunhão, a consagração. Está em um ambiente de glória propício para que o Espírito Santo possa vir e revelar a sua vontade a você. Aleluia! Então muitas vezes as pessoas estão tão sobrecarregadas, elas estão tão cheias do mundo, que elas não conseguem ouvir a direção do Senhor. Se você, querido, quer ouvir uma música na rádio, você precisa sintonizar na estação certa, glória a Deus. Se você não sintonizar na estação, você não vai ouvir, vai sair chiu, você não vai conseguir decifrar, você não vai conseguir ouvir adequadamente. Assim é a presença de Deus, eles estavam na sintonia certa do Espírito Santo, e o Espírito Santo revelou para eles a sua vontade. Deus tem algo para você, meu irmão. Deus quer direcionar você, Deus quer se revelar para você, Deus quer revelar coisas grandes para você, mas eu e você precisamos aprender com esses homens. Eles estavam em um ambiente de glória, onde o Espírito Santo se revelou. Esteja em um ambiente de glória na sua casa. Aqui, nessa noite você está num ambiente de glória, propício para o Espírito Santo revelar algo a você. Como o Espírito Santo já revelou, Deus já falou comigo ali, usando a irmã. Então, meu irmão, esse é o caminho. Não adianta nós nos enchermos das coisas e querermos ouvir a voz de Deus. E eles aqui ouviram a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou a sua vontade. Olha só o que a palavra do Senhor diz para mim e para você em Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 15. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15 ao versículo 17. A palavra diz assim para mim e para você: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O texto está dizendo para mim e para você: olha, não anda como tolo, não anda como nécio, como insensato, anda como sábio. Quem está comigo aqui nessa noite? As coisas estão acontecendo, querido. As coisas estão acontecendo rapidamente no mundo, na nação brasileira. E muitos estão andando como tolo, mas o Senhor está dizendo: abre os olhos, olhe e ande como sábio, ande como sensato, procure compreender qual seja a vontade do Senhor. Porque o Senhor, meu irmão, Ele não está lá longe, Deus está perto de nós, glória a Deus. Deus está dentro daquele que crê em Cristo, Deus habita no escolhido. Mas os nossos ouvidos muitas vezes estão tapados, estão fechados, e nós não conseguimos compreender qual é a vontade de Deus, porque estamos envolvidos com coisas sem sentido, coisas que não agregam.
vivemos como tolos e não compreendemos a vontade de Deus. Mas se você andar como sábio, vigilante na presença de Deus em um ambiente de glória, aleluia, Ele vai revelar a você a sua vontade. Você vai conhecer a sua vontade. Você vai saber ir para a direita ou para a esquerda. Você vai saber se posicionar, porque você conhece o Deus a quem você serve. Ande como sábio. Ande como sábio. No versículo de número 14 do capítulo 5 de Efésios, um versículo anterior ali, ele diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. Então, meu irmão, abre os olhos, ande como sábio, e Deus vai revelar a sua vontade para você. Glória a Deus. Esses homens estavam em um ambiente de glória, e o Senhor revelou para eles a sua vontade. O Espírito Santo revelou. No versículo de número 4, Atos capítulo de número 13, versículo de número 4. Eu até esqueci de falar aqui o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, mas o tema da mensagem que está no meu coração é uma jornada vitoriosa. Repita comigo: uma jornada vitoriosa. É a nossa jornada, aleluia. É uma jornada vitoriosa por meio de Jesus Cristo. Porque aqui, querido, nesse texto aborda os principais pontos de uma jornada vitoriosa. No versículo de número 4, a Bíblia diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Barnabé e Saulo foram enviados pelo Espírito Santo. Eles não foram enviados por Pedro, eles não foram enviados por João, por discípulos, por homens. Eles foram enviados pelo Espírito Santo. E uma jornada vitoriosa começa assim, começa sendo enviados por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo escolheu Saulo, preparou Saulo. O Espírito Santo projetou Saulo e agora está enviando ele para a missão. Aleluia. Ele escolheu você, Ele está lapidando você, e Ele vai enviar você no poder do Espírito Santo, e a sua jornada será vitoriosa em nome de Jesus. Enviados pelo Espírito Santo, no tempo de Deus, porque o Senhor havia dito: separai-me agora, é na hora exata, é no tempo de Deus. O Senhor os enviou. Irmão, às vezes as pessoas, discípulos, servos, filhos do Senhor, se encontram fracos, se encontram desencorajados, desanimados. Mas você, primeiramente, você tem que entender algo: quem escolheu você, quem chamou você, quem enviou você é Deus, não é o homem. Isso é motivo de fortalecimento para o servo, para o escolhido, quando ele sabe: eu não estou aqui por acaso, eu não fui escolhido lá pela uma força, pelo um homem, não, foi o próprio Senhor que me escolheu, foi o próprio Senhor que me chamou, foi o Senhor que me confirmou, foi o Senhor. Isso é fortalecimento para mim e para você. Foi o Senhor que escolheu você. Aleluia. Foi o Senhor que chamou você, que enviou você. Eu quero deixar essa palavra aqui, ó, Josué capítulo de número 1 e o versículo 9 para alguém aqui nessa noite. Deus está falando aqui nessa noite, aleluia. Josué capítulo 1, versículo de número 9. O texto diz assim para você, olha só, ou alguém que vai ouvir essa mensagem, que nesse tempo está desencorajado, está fraco, desanimado. O Senhor está dizendo para você: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A palavra que Deus deu para Josué, Moisés já havia morrido, Josué estava com esta carga, um povo incrédulo que morreu, uma geração no deserto,
e esse peso sobre os seus ombros. Mas o Senhor disse para ele: olha, eu te mandei, seja forte e corajoso, eu escolhi você, não temas. Não temas, meu irmão, não temas das situações que se levantam contra você, porque o Senhor escolheu você, o Senhor enviou você, e Ele é poderoso para sustentar a mim e a você. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O versículo de número 5 ao versículo 8, Atos capítulo 13, deixa marcado aí, Atos capítulo 13, o versículo de número 5 ao versículo 8, a palavra vai dizer para mim e para você, que Barnabé e Saulo foram enviados e saíram em missões. Saulo e Barnabé, eles passaram por algumas regiões, pregando a palavra do Senhor, o evangelho de Jesus, e eles chegaram em um determinado lugar, aonde havia uma autoridade, um procônsul, chamado Sérgio Paulo, e essa autoridade, esse homem, ele desejava ouvir acerca da fé, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Barnabé e Saulo estavam ali ensinando. Mas também naquele momento havia um mágico, um falso profeta, que se chamava Bar Jesus, que o seu nome também é Elimas. E Elimas, esse falso profeta mágico, ele estava se esforçando para atrapalhar a obra do Senhor. Esse falso profeta, esse mágico Elimas, ele estava fazendo alguma coisa para tirar a atenção de Sérgio Paulo, dessa autoridade, esse procônsul, tirar a atenção dele da palavra de Deus, do que Barnabé e Saulo falavam, ensinavam. Se levantou aqui o que nós identificamos como uma oposição. Repita comigo: oposição. Numa jornada vitoriosa vai haver, não tem como não haver, oposição. Vai haver oposição, vai haver perseguição, não tem jeito. Aqueles que desejam servir a Cristo piedosamente serão perseguidos. Aonde que está escrito isso? Está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo de número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Outro texto, Filipenses capítulo de número 1, versículo 29. A palavra de Deus diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, meu irmão, nessa jornada que o Senhor chamou eu e você, vai haver oposição, vai haver dias de levante, e eu não estou falando nada estranho aqui. Tem pessoas que estão aqui e estão enfrentando oposições, estão enfrentando levantes, muitas vezes estão se sentindo ali oprimidos, opressões, batalhas espiritual. Mas, meu irmão, eu quero que você entenda nessa noite, isso é normal na trajetória do servo de Deus, isso é normal na trajetória daqueles que se colocaram à disposição de Cristo. Haverá oposições, haverá, meu irmão, dias difíceis, mas o Senhor é com você, aleluia. Não te mandou eu, vai ser forte e corajoso. O Senhor é maior que a oposição, aleluia. O Senhor é maior que os levantes, o Senhor é maior que Satanás, o Senhor é maior que as autoridades, o Senhor é maior que Elimas, o Senhor é maior do que tudo, e Ele escolheu você. Nós precisamos tirar os nossos olhos da oposição e focar em Jesus Cristo, tirar os nossos olhos, querido, da perseguição e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Pedro estava ali na tempestade no meio do mar, ele olhou para Jesus e ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, ele começou a naufragar, ele começou a afundar, e Jesus teve que socorrê-lo.
Então é para você olhar para Jesus, não olha para a oposição. Mas está difícil, pastor. Mas olha para Jesus. Maior é o que está em você do que o que está lá no mundo, lá fora. Foque Cristo, foque Jesus, foque a sua presença. Haverá oposição. Nessa trajetória vitoriosa haverá oposições. Elimás era uma oposição. Como várias e várias surgiram depois na caminhada do apóstolo Paulo. Oposições, perseguições, naufrágio, açoites, humilhação, fome, nudez, castigo. Mas em Filipenses 4,13 ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Independente do que eu passe, o Senhor é comigo, o Senhor é maior. Aleluia. Levante a sua cabeça nessa noite. Tantas coisas acontecendo na sua vida. Familiares, pandemia, entes queridos doentes. Mas o Senhor escolheu você. E o Senhor te sustenta, o Senhor te sustenta, o Senhor te fortalece, e Ele é maior do que qualquer coisa que possa se levantar contra você. O que nós vamos ver a seguir aqui, meu irmão? Que o X da questão, meu querido, não está na oposição que se levanta. O X da questão não está nas oposições e nos levantes. O X da questão está em como você as enfrenta. E é o que o texto diz a seguir aqui, no versículo de número 9, Atos capítulo de número 13 e o versículo 9. Olha só o que está escrito. Olha só: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do que, irmãos? Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Até aí, glória a Deus. Nessa jornada vitoriosa, o apóstolo Paulo, ele não estava de qualquer forma. O apóstolo Paulo, diante das dificuldades, ele não estava de qualquer jeito. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então não é, meu querido, as oposições, os levantes e perseguições. O negócio está em como você vai enfrentá-las. Se você estiver cheio do Espírito Santo, essas coisas não conseguem abalar você. A pandemia, os noticiários, a perseguição, a porta que se fechou, a enfermidade talvez, do ente querido ou sua mesmo, não vão abalar um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus. Quando a oposição se levantou, o Elimás, o mágico, o falso profeta, esse homem estava cheio de Deus na sua vida. Ele estava na presença do Espírito Santo. Tem alguém na presença? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia. E eu já começo a rir, começo a chorar, por causa que a presença de Deus é uma alegria, amém, irmãos? É uma satisfação. Quando você olhar para Jesus Cristo, você vai ver que você não precisa mais de nada, a não ser a presença dEle. Ele vai satisfazer a sua alma. Aleluia. E Saulo estava cheio de Deus, cheio do Espírito. E ele ali então, querido, lançou uma punição. Aquele homem ali, ele ficou, querido, cego. Aquele homem ali ficou cego. Porque esse homem estava cheio de Deus, da presença dEle. Aleluia. E no versículo de número 12, a palavra do Senhor diz para mim e para você: então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor.
Há oposição, mas há frutos. Glória a Deus. Oposição, perseguição, levante tem surgido na sua trajetória, nessa jornada vitoriosa, tem surgido, mas há frutos, há muitos frutos, é o que o Senhor tem preparado para você. Vai haver perseguição e oposição, mas a colheita vai ser maior, aleluia. E Deus está falando aqui nessa noite, porque Deus usou até a vida da irmã para vir falar aqui comigo. Pode ter levante, mas há fruto. Aquele homem creu maravilhado na palavra de Deus. Aquele homem se rendeu à pregação de Barnabé e do apóstolo Paulo. Eu quero dizer, querido, continue pregando a palavra de Deus. Querido, continue servindo a Jesus Cristo. O vosso trabalho no Senhor, a Bíblia diz, não é vão, aleluia. Não é vão. Muitas vidas vão ser tocadas por você, aleluia. Por você. Vão ser tocadas por Deus através de você. Aleluia, Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Se coloque de pé nesse instante.